Como Jorge Moura responde às acusações contra ele? Durante dias acompanhamos seus passos. No rastro do fotógrafo Jorge Moura, descobrimos vários de seus endereços. Esse é um deles. Estamos no centro de Camboriú. Aqui, ele já foi visto algumas vezes. Procuramos documentar sua rotina. Jorge frequenta lojas, supermercados e uma igreja. Continua dono de um estúdio de fotografia, o mesmo que usava antes, ao lado de uma pizzaria no centro da cidade. Eu preciso falar com ele para ouvir o lado dele da história, para ser justo com ele. Entendeu? Porque a nossa reportagem é justa. Eu gosto de ouvir os dois lados. Eu gostaria de ouvir o lado dele da história. Aí está ele, de boné, blusa azul, calça jeans e sapatênis. É possível notar que, de fato, ele está usando tornozeleira eletrônica. O volume do aparelho pode ser notado em sua perna esquerda. Qual será o lado dele da história? Não podemos perder essa chance. Qual será a reação dele quando perguntarmos sobre as acusações que são feitas contra ele? É o que vamos descobrir. Bom dia, Jorge. Oi, Jorge. Vocês viram o que acaba de acontecer? Assim que ele estava chegando, nós o abordamos e ele imediatamente saiu correndo. Diante disso, continuamos nossas buscas. Entramos em contato com um de seus advogados. Bom dia, doutor Rafael. Aqui é o jornalista Roberto Cabrini. O senhor é o advogado Jorge Moura, o fotógrafo? Sim, sou um dos procuradores do Jorge Moura. Eu estava aqui perto de conversar com o próprio Jorge, eu encontrei com ele. Quando ele me viu, ele saiu correndo, né? Falei, bom dia, Jorge, ele saiu correndo. Não é exatamente essa a imagem que eu gostaria de projetar dele, né? Ele gostaria de ouvir o lado dele da história para que ele possa apresentar a perspectiva dele, para que seja uma reportagem justa, até porque nós não vamos acusar ninguém. A gente vai ouvir a perspectiva dele, entendeu, do caso. Tá, Roberto, então eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu não sou o único procurador do caso, eu sou um dos procuradores do escritório. A gente vou conversar com os colegas, a gente vai conversar com o Jorge e eu retorno o contato com o senhor nesse número de telefone mesmo. Tá bom, doutor, muito obrigado. Apesar da promessa do advogado de Jorge Moura, ninguém nos retornou nos dias seguintes. Na tarde de sexta-feira, os advogados de Jorge Moura nos enviaram uma nota, onde afirmam, em resumo, que Jorge é inocente e que provará isso na justiça. O próprio Jorge Moura nos enviou um áudio que agora divulgamos. Oi, Cabrini. Boa tarde. Aqui quem fala é o Jorge Moura. Bom, eu estou te mandando esse áudio para dizer que eu sou a pessoa mais interessada do mundo em esclarecer tudo isso, sobre esses absurdos que estão falando sobre mim e também para provar minha inocência. Mas como o caso corre em sigilo, eu não posso falar das coisas do processo numa entrevista e nem apresentar as minhas provas. Enfim, eu não posso fazer nada, por isso eu peço desculpas, mas não vou poder participar dessa entrevista. Depois de receber esse áudio, explicamos que gostaríamos que ele se posicionasse não sobre os detalhes do processo, que está em segredo de justiça, mas sim sobre as acusações contidas na série de entrevistas que nos foram concedidas por livre e espontânea vontade por pessoas que se declaram vítimas do fotógrafo. Mesmo assim, Jorge Moura e sua defesa preferiram não se manifestar. O delegado da Polícia Federal em Itajaí, Maurício Todeschini, me recebeu para falar das investigações da PF. O que já está constatado sobre esse caso? Constatado que há centenas de relatos de abusos sexuais, né? Que há mais de 30 anos o Jorge Moura fotografa garotas e possivelmente abusa sexualmente delas, e que há pelo menos uns 20 anos essas fotos são comercializadas no mundo inteiro na Deep Web. O importante é que esse contexto pode ser um contexto muito maior, porque o Jorge fotografa garotas há 30 anos, né? Então nós temos cerca de 800 garotas que foram fotografadas pelo Jorge Moura. Então todo
Todos esses casos são casos em potencial. Com muitos lucros? É difícil estimar, né, quanto que essa organização conseguiu de lucro, né, porque, segundo a gente apurou, mais ou menos desde 2001, né, que esses sites estavam no ar. Então, são muitos anos, né, são 20 anos, né, com essas fotos sendo divulgadas no mundo inteiro. Existem muitos indícios de participação de outros envolvidos no esquema de exploração de pornografia. A Polícia Federal já considera este o maior esquema já descoberto no gênero no Brasil. Jorge Moura faz parte de uma quadrilha internacional? Segundo as investigações, sim. O Jorge é apenas, né, um fotógrafo, né, dessa organização, né, e que ele aproveitava esse serviço, né, de realizar as fotos e também cometia abusos sexuais, né, e isso vem de longa data, né. A gente tem uma menina que foi abusada em 1993, então faz 30 anos, né, que tem relatos desses abusos, né. Nesse momento, o que está sendo investigado pela polícia em relação a esse caso do Jorge Moura? Bem, nesse momento a Polícia Federal está processando todos os HDs, né, telefones celulares e mídias arrecadados, né, na operação. A Polícia Federal vai continuar as investigações conforme for o resultado, né, dessas perícias. E quando o senhor perguntou a ele sobre o fato dessas fotos estarem em sites de pedofilia, sites internacionais, ele reage de que forma? Ele falou que ele repassava essas fotos para outras pessoas. Que outras pessoas? Que estão sendo investigadas, que já foram alvo, né, de medidas, né. Foram apreendidos celulares, Jorge Moura. O que existe nesses celulares? Infelizmente, a Polícia Federal não pode divulgar, né, porque as investigações ainda estão em andamento. Bom dia, Jorge. A fuga diante do repórter. Ô, Jorge. Uma reação emblemática. Corações à espera de justiça. E você está disposta a dar sua contribuição nesse caso? Estou disposta. Até ele estiver atrás das grades e não poder mais prejudicar ninguém. Aflição. Quantas vítimas mais? Até que ele pague pelo que ele fez. É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que nos cala, inclusive, na verdade. Bom dia, Jorge. Ô, Jorge. Um país à espera de respostas. Olhando para lá, para o horizonte, o que vem à mente hoje? Possibilidades que eu deixei de fazer, de agarrar, de ir atrás, tempo perdido. Uma infância que, infelizmente, eu encontro em fotos de uma forma que eu não gostaria de encontrar. Você se sente melhor agora, depois desse desabafo? Com certeza. Enquanto as investigações prosseguem, a sociedade discute a melhor forma de evitar que sonhos infantis genuínos acabem em histórias de abuso. Roberto Cabrini, Câmera Record. Boa noite.